Você vai conhecer os planos de governo de Lula e Bolsonaro para áreas importantes do país. Hoje vamos trazer as propostas econômicas dos dois candidatos, porque existem pontos em comum, mas eles divergem também sobre a condução do modelo de investimentos para o Brasil. Vamos ver. Entre as propostas de Lula está a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, a troca da lei do teto de gastos por um novo marco fiscal, o fim da paridade internacional de preços da Petrobras e discussões sobre legislação trabalhista. O plano de governo do petista também prevê o estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões, parceria e garantias. Agora, as propostas econômicas do presidente Jair Bolsonaro para um possível segundo mandato. O candidato do PL à reeleição defende a continuidade do Auxílio Brasil em R$ 600, a privatização de estatais, a liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social e duas reformas: a tributária com simplificação de impostos e correção de 31% da tabela do imposto de renda, e a administrativa com foco na valorização do servidor. Vou começar aqui com Gustavo Uribe. Uribe, estas indicações vão ser aprofundadas no segundo turno, quase como um compromisso, ou você acha que vão ficar um pouco por aí também para que um não abra direitinho, né, para o outro o que pretende fazer se chegar lá? É o que a gente pretende, Sidney Rezende, mas a gente tem visto desde o primeiro turno um debate contaminado pela pauta de costumes e pela religiosidade e os ataques. A gente tem visto programas de governo completamente generalistas que não explicam como vão implementar. Por exemplo, os dois candidatos principais falam em aprovar reformas no Congresso Nacional. Isso é fazer caridade com o chapéu alheio. Você precisa de apoio no Congresso Nacional para conseguir aprovar reforma administrativa e reforma tributária. A candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva fala de acabar com o teto de gastos, mas não explicou ainda como seria essa espécie de waiver, ou seja, essa autorização temporária para gastar fora do teto de gastos. A gente sabe pelos bastidores que aí é um plano de chegar a um valor de 60 a 100 bilhões fora do teto de gastos, mas isso não está explícito. Um outro ponto é o Auxílio Brasil de R$ 600. Nenhuma das duas candidaturas tem um plano factível para conseguir colocar esse plano de pé. A candidatura de Jair Bolsonaro fala nos bastidores da hipótese de você aprovar parte da reforma tributária, como o sobre a taxação de lucros e dividendos, e aí você conseguiria um espaço orçamentário para os R$ 600. Mas isso você precisa de aprovação do Congresso Nacional. Luiz Inácio Lula da Silva também não explicou direito como vai pagar os R$ 600, de onde vai tirar, como pode viabilizar. Então a gente vê mais ideias ao vento do que ideias concretas. A gente espera que eles expliquem melhor, mas se seguir na toada do primeiro turno, vamos eleger um presidente sem saber ao mínimo o que ele pretende fazer na área econômica. Mas a toada de segundo turno, Gustavo Uribe, está diferente, né? A gente viu agora o ex-presidente Lula ganhando, por exemplo, apoio de economistas e eles não pediram nada de contrapartida para esse apoio. Mas Simone Tebet, por exemplo, ontem trouxe lá a listinha dela, ó, quero isso, isso e isso. Daqui para frente, apoios angariados podem também pedir um posicionamento maior. Inclusive, o ex-presidente Lula tem sido cobrado a dar mais clareza à sua parte econômica, não é, Leandro Rezende? Tem sido, Luciana, só já para trazer uma apuração também, tem o setor do PT que defende que o Lula anuncie logo o seu ministro da Fazenda e tem um setor do PT que quer que esse ministro seja Henrique Meirelles, né? Então tem essa ideia, né, de um setor ali do PT que quer isso. Claro que isso é um desejo, não é necessariamente o que o ex-presidente Lula vai fazer, até porque nessa campanha ele tem sido ainda mais centralizador em termos de decisões e articulações do que sempre foi assim, né? Mas agora ainda mais nessa campanha de 2022, delegando a muito poucos dentro do partido as decisões sobre os rumos da sua campanha e os rumos de um eventual terceiro mandato seu. Há esse desejo de que o Lula faça logo essa sinalização e aí eu destaco um pouco do que a gente tem observado nessa lógica dos apoios, porque, por um lado, há um pedido de compromissos por parte do PDT, por exemplo, com 3
propostas que o Lupe leu, né, nessa coletiva que a gente acompanhou nessa semana, sobre a dívida, os endividados do país, a questão do auxílio permanente de R$1.000, a renda, né, renda mínima de R$1.000, programa do Eduardo Suplicy, ser incorporado isso ao programa de governo do Lula. A Simone Tebet ontem falou várias vezes sobre os 5 pontos do seu programa de governo que ela quer ver o Lula incorporar. E aí, do outro lado, a gente vê os apoios dados ao presidente Jair Bolsonaro, eles não se baseiam muito em compromissos programáticos. Os mais ruidosos desses apoios, eles não vieram num sentido programático, eles vieram muito mais nessa lógica do antipetismo que há pouco mencionei aqui. Nesse sentido, os programas de governo que eles são registrados no Tribunal Superior Eleitoral, né, eles são muitas vezes linhas super gerais. Só para citar o programa de governo do presidente Jair Bolsonaro, eram 81 slides em 2018. Esse ano não. Esse ano uma coisa muito mais detalhada, apontando razões para alguns problemas do país e apontando caminhos de soluções. Mas em 2018, os simples 81 slides, né, que tinham um visual ali até um pouco rudimentar do presidente Jair Bolsonaro, não o impediram de se eleger presidente da República. Então, é algo da gente observar se os dois candidatos que tiveram mais de 50 milhões de votos no primeiro turno das eleições, que têm um voto muito consolidado e arraigado, se eles vão sentir necessidade de exibir para o eleitor, se o eleitor vai cobrar isso deles. Que a política cobre, que o mercado cobre, é normal, mas o eleitor, ele está esperando proposta. O que a eleição até agora, pelo menos no meu entendimento, tem mostrado é que não, é uma briga de eu não quero um, não quero o outro. Nesse sentido, fica um caminho mais fácil para que eles caminhem aí sem exatamente dizer para que lado vão pender as suas balanças, caso sejam eleitos e assumam o governo no 1º de janeiro do ano que vem. E Sidney, só tem uma questão, que a gente está falando de 2 candidatos diferentes também. São 2 candidatos que já estiveram à frente do Palácio Planalto. Então, que eles já têm uma experiência e um cartão de visitas para mostrar. Talvez isso ajude a explicar o que o Leandro Rezende bem ressaltou, de que o eleitorado conhece a gestão de ambos. Então, que não precise aprofundar muito. Sempre é bom aprofundar, mas esse caso é um pouco diferente, porque são 2 candidatos que já foram presidentes da República. Bem lembrado, bem lembrado.